Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges e nesse vídeo aqui eu vou trazer a explicação da resolução da P5 de transferência de calor 1. Bom, nessa primeira questão aqui, ele fala para a gente considerar um corpo sólido, fala que a temperatura inicial é T0, né? E fala que ele é subitamente colocado em uma sala onde a temperatura do ar tem infinito. Aí fala que as paredes são bastante largas, fala que o coeficiente de transferência de calor por convecção é H, para considerar a superfície do sólido como corpo negro. Bom, aí assumindo que a temperatura do sólido é uniforme a todo instante, para desenvolver uma equação diferencial para avaliação de temperatura com o tempo, considerando tanto a radiação como a convecção, foi o que eu considerei aqui. Bom, usando aqui do balanço de energia, né, para a primeira expressão aqui que eu usei, vamos ter a taxa, né, de a energia entrando aqui, né, menos a energia saindo, mais a energia gerada caso houver, né. Se não houver essa energia interna gerada, pode desconsiderar também, né. Aí a gente tem uma expressão mais simples depois no final. Mas eu decidi considerar aqui. E isso, né, igual a taxa de variação de energia interna do sistema. Bom, aí aqui, né, em termos de quantidade, né, de calor, né, transferido, eu coloquei, né, ainda em taxas aqui. A taxa de variação da energia ali, né, ela vai ser essas constantes, né, multiplicadas, que são a massa específica, o volume e o calor específico. Aí aqui embaixo, né, multiplicando pelas áreas e a geração é pelo volume, que eu falei que pode desconsiderar, né, caso não houver. E considerando a convecção e a radiação aqui, né. Bom, aí aqui no final, né, essa aqui já é a expressão, onde essas áreas aqui multiplicando essas respectivas correspondentes, né, as que vai ter que fazer a análise, né, que pode ser ou não a mesma área, tal como essa temperatura do fluido e a temperatura de vizinhança, né, para a gente considerar para radiação e para convecção. Pode coincidir ou não, dependendo do problema em questão, né, mas a expressão é essa aqui, onde a gente pode até adaptar, né, como adaptei para a última questão, caso houver só radiação ou só convecção, tiver energia gerada ou não, dá para usar essa expressão aqui para resolver. Bom, aí aqui nessa 2, ele fala de uma chapa de 20 por 20 de cobre com 5 centímetros de espessura, numa temperatura uniforme de 260 graus Celsius. Fala que tem superfície subitamente reduzida para 35 graus Celsius, e usando os conceitos, né, de resistência e capacitância térmica, e o método de capacitância global para encontrar o tempo no qual a temperatura do centro vai atingir 90 graus Celsius. Ele nos dá alguns dados, né, que a gente vai usar na questão. Eu precisei também pegar na tabela, eu coloquei aqui embaixo depois o H, né, o coeficiente lá de convecção térmica. Bom, essa aqui, né, é a fórmula que eu vou usar, né, essa primeira aqui. E aqui embaixo eu coloquei o que significa cada coisa e qual a expressão, né, para calcular cada coisa, que são a capacitância e a resistência aqui, para calcular o tempo ali, que é correspondente ao tempo total, e o T ali, que é o que a gente quer achar, né, que é o tempo para a temperatura chegar a 90 graus Celsius. Também aqui, né, as temperaturas, né, que vão corresponder aqui ao T menos o T do ambiente, o T, o que a gente, o 90, né, que chegou, menos o T do ambiente, o T inicial, menos o T do ambiente também. Aí, substituindo aqui, né, na expressão, a gente vai obter isso aqui. Aí, calculando o ln, substituindo os demais dados aqui, a gente vai ter esse tempo aqui. Bom, aí aqui na 3, ele fala para considerar uma peça de alumínio pesando 6 kg e inicialmente a temperatura de 300 graus Celsius. Fala que é subitamente imersa em um fluido a 20 graus Celsius, nos dá o coeficiente de transferência de calor por convecção. Fala para considerar a peça uma esfera, né? Então vai mudar aí a área e volume que a gente vai usar. E para estimar o tempo requerido para o resfriamento do alumínio para 90 graus Celsius. Bom, aí aqui primeiro eu verifiquei, né, se dá para usar essa condição do BI, né, que é um valor dimensional aqui, né, que tem que ser menor do que 0,1 para a gente achar, para a gente usar a condição do método da capacitância global, né, depois ali embaixo. E bom, aqui eu defini o LC, né, qual que vai ser, que é R0 dividido por 3, tal como está lá no slide, os valores pela tabela que eu peguei aqui. Alguns foi pela tabela do final do livro, alguns foi pelas tabelas que eu encontrei na internet, que não tinha os valores no final do livro. Bom, achando aqui o R0, usei isso aqui porque ele não tinha dado, né, a massa específica, mas não tinha dado o R0, né, a gente precisa dele para calcular. Eu usei o diâmetro, na verdade, aqui, né, nas fórmulas depois. Primeiro a gente viu aqui que o BI realmente vai ser menor que 0,1, né? Então a condição é satisfeita e pode usar o método de capacitância. Aqui eu já coloquei a fórmula, mas eu não coloquei o passo a passo igual na 2 da fórmula, eu já coloquei a fórmula aqui direto, né? Bom,
Aí aqui substituindo, né, coloquei em função do diâmetro aqui, né, e achei desculpa, o tempo aqui, né, requerido lá para o resfriamento do alumínio. Bom, aí aqui na 4, ele fala de uma placa infinita de espessura 2L, fala que é exposta a uma fonte de calor com temperatura de emissão TS, e fala da temperatura inicial e tal, fala que é para considerar a radiação de cada lado da placa, e para derivar uma expressão para a temperatura da placa em função do tempo. Bom, aí aqui, a distribuição de temperatura com o tempo, considerando apenas radiação, é dada por isso aqui, né? Como eu disse lá, aquela fórmula que a gente deduziu lá na 1 foi útil para cá, né? Já que, desconsiderando, né, a energia interna gerada e a de convecção, a gente tem essa expressão aqui. Aí considerando a espessura 2L, né, que ele deu na questão, que é pra gente considerar, e as demais condições para uma placa infinita, né, a gente vai obter essa outra expressão aqui. Aí eu passei essa parte de baixo aqui, né, passei para integrar os dois lados, né, já que dá pra gente dividir essa taxa aqui, para integrar nos dois lados. Bom, aí a gente vai obter esse ln aqui, né, essa expressão gigante com vários ln's, né, tangente menos 1, né, que é o arco tangente ali, igual a essas duas propriedades do material aqui, né, sobre 2, massa específica, LCP. Bom, aí aqui na 5, ele fala que um dia quente de verão, o asfalto de uma avenida atinge 50 graus Celsius, supondo essas condições de chuva baixa temperatura da superfície para 10 graus Celsius, quanto tempo levará para resfriar o concreto a 25 graus Celsius na profundidade de 5 centímetros da superfície. Bom, usando a equação de distribuição de temperatura para sólidos semi-infinitos, né, a gente tem essa função aqui, né, ERF de x, que é igual a essa temperatura aqui, né, essas variações de temperatura aqui. E via um programinha, um software que eu achei na internet, a gente consegue achar o x correspondente a essa função de x, né? Que a gente vai obter aqui a função de x igual a 0,375 e o x correspondente ao 0,346. Eu coloquei ali embaixo. O programa que a tela, né? O print do programa que eu usei. Via tabela aqui a gente acha o alfa. Aí temos essa outra expressão aqui, né? Que iguala ao RF de x. Ao x, né? Do RF de x, na verdade. E a gente obtém aqui o tempo, né? Aqui é a tela do programa que eu usei. E aqui na 6 agora, usando as mesmas relações, né, que a questão 5, como eu tinha comentado lá, que essa aqui é parecida, que ela fala também de uma larga camada de gelo, que está inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, fala que a temperatura superficial vai ser reduzida a menos 1 grau Celsius, calcular o tempo requerido para que a temperatura alcance menos 11 a uma profundidade de 1,5 centímetros. Dá para ver que o problema é bem parecido, por isso eu usei do mesmo para calcular aqui. Essa aqui é uma tabela que eu achei na internet para achar o alfa, que eu não achei do gelo no livro. E eu obtive aqui 176,938971 segundos. Pode ter dado uma variação aqui, porque esse alfa, eu acho, se eu não me engano, ele estava em pés por hora. Aí, fazendo essa transferência, pode ter dado, talvez, um alfa um pouco diferente do que se eu achasse direto por metro ao quadrado por segundo, né? Nessa difusividade térmica. Mas eu acredito que tenha dado um valor próximo do que deveria dar. Aí aqui, de novo, a tela do programa. E nesse set aqui, ele fala de um cubo de lado 4 cm feito de alumínio, que está inicialmente a uma temperatura de 450 graus Celsius e é subitamente exposto a um ambiente a 100 graus Celsius. A gente dá o coeficiente de convecção e pergunta quanto tempo é necessário para que o cubo resfrie até 250 graus Celsius. Verifiquei a condição aqui de novo, né, desse adimensional que a gente tem, para ver se ele é menor que 0,1. Acabou que ele era menor. Aqui a área ficou 6 vezes a área de cada parede, né, de cada parte do cubo, de cada lado do cubo. Lá no que tem uma placa, eu esqueci de comentar, mas eu considerei só o lado de cima e o lado de baixo. Não considerei os lados laterais por considerar algum problema como chapa fina, já que o lado não é tão relevante assim, não influencia tanto quanto as superfícies de cima e de baixo. Por isso que foi 2 vezes a área superficial. Essa aqui é 6 vezes a área superficial. Tá, aí logo a condição é satisfeita, né? Porque é menor que 0,1 e o método da capacitância global pode ser usado. Usei também a fórmula aqui mais direta, igual eu tinha colocado anteriormente lá, na questão acho 2, e eu obtive aqui o tempo, né, Ixi, aqui cortou embaixo, mas o tempo foi de... Deixa eu ver aqui no meu caderno. Aqui cortou, mas no PDF que eu mandei eu vi que tá inteiro. É porque aqui no meu celular ele aparece cortado, não sei porquê. De 114,17 20 69 segundos. Aqui não dá pra ver essa multiplicação, mas no PDF que eu enviei tá pra ver certinho. Então é isso.